Já faz mais de 2 décadas que uma série de ataques coordenados mudou completamente o rumo da história moderna. Hoje, a gente vai analisar a fundo os fatos do 11 de setembro de 2001 para entender não só o que aconteceu, mas como aquele dia continua a ecoar e a moldar o nosso mundo até hoje. Bom, vamos direto ao ponto. O fato central daquele dia é este: 4 aviões comerciais, 19 sequestradores. Foi uma operação coordenada que transformou a aviação civil, algo do nosso dia a dia, em verdadeiros mísseis. Esse ato, que não tinha precedentes, deu início a uma cadeia de eventos que iria, de fato, redefinir o século XXI. Para a gente ter a real dimensão do impacto, é preciso seguir a cronologia daquele dia. A Manhã de Terror se desenrolou em menos de 2 horas, e o pior, foi transmitida ao vivo para um mundo inteiro que assistia a tudo em choque. É impressionante a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, às 8h46 da manhã, o primeiro avião atinge a Torre Norte. Apenas 17 minutos depois, às 9h03, o segundo avião colide com a Torre Sul. Antes que o país pudesse sequer processar o que estava acontecendo, às 9h37, o Pentágono é atingido. E por fim, às 10h03 da manhã, o voo 93 cai na Pensilvânia. Tudo isso em 102 minutos. Em menos de 2 horas, o mundo já era outro. Olhando aqui para essa tabela, a gente consegue ver a estratégia por trás dos ataques. Os alvos eram extremamente simbólicos, né? 2 aviões mirando no coração do poder econômico, o World Trade Center. Um mirando no poder militar, o Pentágono, e o último, o voo 93, que tudo indica que ia em direção ao centro do poder político, talvez o Capitólio ou a Casa Branca. Mas é aqui nessa última linha que a história tem uma virada. A reação heróica de passageiros e tripulantes impediu que o avião chegasse ao seu alvo. Foi um ato de desafio inacreditável no meio de todo aquele caos. O custo humano é quase impossível de compreender. 2.977 vidas perdidas. Se a gente excluir os 19 sequestradores, esse número representa o ataque terrorista mais mortal da história. Cada número desses é uma pessoa, uma família, uma história que foi interrompida de forma brutal. E dentro dessa tragédia imensa, a gente viu um heroísmo inacreditável. Esse número, 411, representa os bombeiros, os paramédicos, os policiais, os socorristas que correram em direção ao perigo para tentar salvar outras pessoas. Um sacrifício que continua sendo um dos legados mais marcantes e dolorosos daquele dia. E esse outro número aqui, ele nos lembra de uma coisa importante. O 11 de setembro não foi um ataque apenas aos Estados Unidos. Foi um ataque ao mundo. As vítimas eram de mais de 90 países diferentes. A tragédia ultrapassou fronteiras e gerou um momento de luto e de solidariedade que foi de fato global. Claro que, passado o choque inicial, as perguntas que todo mundo se faziam eram: quem fez isso? E por quê? Vamos então para a próxima parte para ver como as investigações responderam a essas questões. E a resposta não demorou muito para aparecer. As investigações rapidamente apontaram para a Al-Qaeda, uma rede terrorista que agia globalmente, liderada na época por Osama Bin Laden. E eles não só planejaram e executaram, como também reivindicaram publicamente a autoria dos ataques. Ok, mas para entender o porquê, a gente precisa olhar para as queixas que a própria Al-Qaeda declarava. A ideologia dele se baseava em 3 grandes ressentimentos contra a política externa americana. Primeiro, a presença de tropas dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Segundo, o apoio americano a Israel. E terceiro, as sanções que tinham sido impostas ao Iraque. Para eles, esses eram os motivos que justificavam essa guerra. E se ainda restava alguma dúvida, em 2004 o próprio Osama Bin Laden veio a público e removeu qualquer incerteza. Num vídeo, ele assumiu a responsabilidade direta, colocando os ataques como uma forma de retaliação. Essa frase dele resume bem a lógica distorcida por trás da campanha. Era, na visão deles, uma guerra de segurança por segurança. Como era de se esperar, os ataques geraram uma reação imediata e sísmica. Uma resposta que não seria apenas uma investigação criminal, mas sim uma campanha global que mudaria fronteiras, políticas internacionais e a vida de milhões de pessoas. E foi assim que nasceu a chamada Guerra ao Terror. É um conceito importante porque não era uma guerra contra um país específico, mas sim contra uma tática e contra uma rede difusa de organizações. E essa definição deu aos Estados Unidos e seus aliados uma margem de manobra muito ampla para ações militares, diplomáticas e de inteligência no mundo todo. A resposta veio em várias frentes, e muito rápido. No campo militar, menos de um mês depois, começou a guerra no Afeganistão,
para derrubar o regime do Talibã, que dava abrigo para a Al-Qaeda. Internamente, nos Estados Unidos, foi criado o Departamento de Segurança Interna, uma reestruturação gigantesca do governo. Na parte legal, leis como o USA Patriot Act expandiram drasticamente os poderes de vigilância do Estado. E para todo mundo, a segurança nos aeroportos mudou da noite para o dia, transformando para sempre a forma como a gente viaja. Mas, sabe, a guerra ao terror foi só o começo. O legado do 11 de setembro vai muito além da política externa. Ele se infiltrou no nosso dia a dia, na saúde pública e até na nossa cultura. Essa aqui talvez seja a mudança mais visível e palpável para a maioria das pessoas. Antes do 11 de setembro, a segurança nos aeroportos era, francamente, bem mais relaxada. Depois, tudo mudou. Portas de cockpit blindadas, escanas de corpo inteiro, restrição de líquidos, verificação de identidade super rigorosa, viajar de avião nunca mais foi a mesma coisa. E os efeitos de longo prazo, eles continuam com a gente. Para os socorristas e sobreviventes, a batalha continua até hoje, com problemas de saúde crônicos por causa da poeira tóxica. Economicamente, as cicatrizes levaram anos para fechar. E talvez o legado mais duradouro seja o debate que os ataques iniciaram, aquele equilíbrio tenso entre segurança nacional e liberdades individuais. É uma conversa que ainda domina as nossas sociedades. E assim, a gente chega na questão central. Da fila de segurança no aeroporto aos debates sobre privacidade e vigilância, das guerras que foram travadas à política interna, os ecos do 11 de setembro ainda estão por toda parte, moldando a nossa realidade. O verdadeiro desafio é reconhecer como esses legados continuam a influenciar as nossas vidas, todos os dias. Muito obrigado por acompanhar esta análise com a gente.